trabalhar aí as perguntas que foram feitas, tá? A mãe ou o pai tem um papel mais importante no ensino das escrituras? Nós não temos tempo de estudar, tá? Você estuda os papéis é uma coisa interessante de estudar, porque a sociedade, ela aceita o tema de papéis em qualquer lugar. Então, por exemplo, se falar que tem papel no governo, então tem um presidente, tem um vice, tem os ministros, tem os diretores, é aceito. E falar que há papéis no exército, general, coronel, sargento, cabo, é aceito. E falar que tem papel numa empresa, presidente, o CEO, os diretores, os gerentes de área, é aceito. E falar que tem papel na família, o inferno se levanta contra. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque a família, ela funciona baseada em papéis, ela funciona de um jeito bem funcional, baseado em papéis. Quando cada um ocupa o seu lugar, a família é leve. 1 João diz assim, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, se um homem está no papel dele, se uma mulher está no papel dela, isso não é penoso, isso não é sofrido, certo? Então, o principal papel da mulher é tocar a gente. E o principal papel do homem é prover a casa. Só que o homem não provê apenas dinheiro. Ele tem que prover direção, a palavra, ele tem que santificar a casa mediante a palavra. O homem tem que prover muita coisa. Eu sempre achei que ser mulher era muito penoso. Gente, põe um filho dentro da barriga. Faz um filho passar para sair. E tem coisa que a mulher assim é muito difícil. Até que eu estudei o que é ser homem. Porque tudo que ocorre numa casa é papel de homem. Mudou. Então, só que entende o que eu vou falar. Mãe vincula e pai põe limite. O principal papel da mãe é o vínculo. Mãe garimpa filho como homem nenhum vai fazer. Então a mãe, oi, querido. Pai, acho que você está um pouquinho doente. Vem cá, vamos fazer uma comida. E o dengoso, a mãe faz a comida, meia hora depois ele está entregando tudo. Então, mãe, tal coisa, mãe garimpa ele, de um jeito que pai não vai fazer nunca. Porém, pai conversa e prende o pensamento no cérebro. Completamente impressionante. Mas é impressionante. O homem chega e diz, é isso que pode, é isso que não pode. Ah, tá bom, papai. Mãe chega e diz, meu filho, eu preciso entender. É assim, é assado. Isso não está errado. Porque a Bíblia diz que, em Provérbios, que o homem é lâmpada e a mulher é luz. Lâmpada é candeia, vela. E luz é luz do dia. Então o homem chega e diz, filha, é isso e isso, você entendeu? Repete pro papai. Ah, é isso, isso que o papai quer. Aí a mãe chega e diz, não, querido, tenta entender o que o papai diz. O papai está querendo chegar nesse ponto aqui com você. Então o homem ilumina pouco, mas a mulher ilumina muito. E são papéis diferentes. Vocês estão conseguindo entender? Então, quem que tem que ensinar as escrituras para os filhos? Os dois. Cada um do seu jeitinho. Você está entendendo? Cada um do seu jeitinho. Eu sou um privilegiado de ouvir histórias. Por exemplo, eu ouço muitas histórias de filhos que dizem que acordavam de madrugada com a mãe de joelho do lado da cama. Mas quando alguns poucos dizem que o pai estava de joelho do lado da cama, tem outro peso. Tem outro peso. Porque entende o que eu vou te falar. Tudo é uma questão de pertencimento.
O pertencimento da mãe, o filho supõe que tem. Porque raramente você pega uma mãe que não aceita seu filho. Até acontece, mas é raro de encontrar. A grande necessidade do filho é a aceitação de quem? Do pai. Então, todo o movimento que o pai faz para pertencer, para o filho pertencer a ele, mas é extremamente importante. Então, 1 Pedro 1,13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. O que é cingir? Cingir é costurar. Então, o pensamento tem que ser preso no cérebro. Quem faz isso? Pai. Pai fala 1, 2 vezes, não é problema. Mãe fala 1, 2, 3, 5, 10, 15. E não fixa. Porque Deus não deu para a mãe o poder de pôr limite. Quem tem o poder de pôr limite na casa é o pai. Porém, a mãe garimpa de um jeito que o pai não vai garimpar nunca. Então, quem que tem que levar as escrituras? Ambos. Cada um do seu jeitinho. Para fixar bem dentro da cabeça do filho. Tudo bem? Responde. Próxima pergunta. Um conselho a uma mãe que trabalha fora. Fácil essa. O que eu vou falar para uma mãe que trabalha fora? Acho que eu vou te dizer 2 coisas. Não abra mão do seu tempo com o Senhor e tente não se desgastar no trabalho, para você poder chegar inteira ainda dentro de casa. Vou te responder com 2 coisas facílimas. Alice foi uma mulher muito disciplinada. Quando os filhos eram pequenos, desorganizou ela. Entende o que eu vou falar para você. Filho, até o 4º ano de vida, desorganiza a casa. Por quê? Porque as principais doenças estabilizam no 4º ano de vida. Então a criança pega ritmo para dormir, ela para de adoecer mais constantemente em torno do 4º ano de vida. Ela cria memória no 4º ano de vida. Então, em torno do 5º ano de vida dela, nós vamos ter uma rotina mais tranquila. Mas até o 5º ano de vida dela, até completar 4 anos, a criança desorganiza muito a rotina familiar. Vida íntima do casal fica comprometida. É tudo bem complicado. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que olhar com um pouco de tolerância. Você está entendendo? Com graça. Isso daí. Só que a mulher tem que ser esperta. Ela tem que ser inteligente. Você não pode ficar sem se alimentar do Senhor. Porque se você ficar sem se alimentar, quem que vai predominar na casa? A tua vida e não a vida do Senhor. A Alessi era muito esperta. O que ela fez? Com a doença, o tratamento roubou a concentração dela. A Alessi, ela estava estudando, antes da doença, ela estava estudando a Bíblia 5 horas por dia. Ela estava estudando o livro de Romanos. E ela um camalhaço de livros que eu já tinha estudado inclusive em família, o livro de Romanos. E aí ela estava se dedicando ao livro de Romanos. E ela gostava de estudar escrevendo. Então, ela gastava ali 5 horas por dia. Com a doença, a medicação afetou a concentração dela. Ela não achava mais o livro de Mateus na Bíblia. Com judiação. Ela passou 2 anos e meio quase comigo lendo a Bíblia para ela. Então, o que ela fez? Ela amava o Senhor. Ela foi ouvir música no YouTube. Mas ela achou cada música. Tem lá o pessoal adventista do Novo Tempo. Gente, mas tem umas músicas, mas são tão maravilhosas. No velório dela eu toquei 3 músicas que nós ouvimos muito juntos. Muito. 2 delas do
do pessoal do Novo Tempo. Gente, então o que ela fez? Como ela não conseguia abrir a Bíblia, ela foi ouvir boa música. Então o que você faz? Tenta ter o teu tempo com o Senhor de algum jeito que seja possível. Porque o louvor, ele é uma oração. Então tenta achar uma forma de você buscar o Senhor. Então busque o Senhor. Tente acordar ali 20 minutos, meia hora antes. Busque o Senhor em capítulo, o joelhinho no chão, 2, 3 minutos, abrindo o coração. O Senhor sabe entender a tua dificuldade, querido. Só que assim, se alimente ao longo do dia e não deixe o trabalho te desgastar. Você está entendendo? Porque se o trabalho te desgastar demais, se você trabalhar com muito empenho, você chega em casa zerada. E aí vai complicar. Tudo bem? Espero ter ajudado. Certo? Certo. Posso obrigar meu filho a vir na igreja? Certo. Na questão da vontade, ele não tem muita vontade com relação à igreja. Até que idade? É a ideia. Então, assim, você tem que ser inteligente. Se você impor, pode embirrar. Então, tem que ser por atração. Quando que o filho pode dizer não quero ir para a igreja? Na maioridade dele. 21 a 25 anos, ele pode fazer uma opção. Pai, eu não quero ir para o Senhor. Até porque Deus tem filhos e não tem netos. Deus só tem filhos, ele não tem netos. Então, a promessa é de que os nossos filhos vão buscar o Senhor e que se eles se desviarem, Deus vai chamar eles de volta. Então, até que idade eu posso impor? Eu entendo que você tem que ser jeitoso sem impor. Você tem que ter sabedoria. Às vezes o filho está cansado, às vezes teve uma semana de prova difícil, às vezes está com um problema com algum adolescente na igreja, ele está em sofrimento. Você tem que saber contemplar o que pode estar acontecendo. Deixa eu explicar algo do funcionamento do ser humano. A Bíblia ensina em 1 Coríntios que nós seremos julgados por toda conduta e motivação que nós temos. Tenta entender, toda conduta externa tem que ter uma motivação interna. Então, se o filho virar e falar, não quero ir para a igreja, qual é o alvo nosso? Espera aí. O que está motivando ele a falar isso? Está acontecendo algum problema que eu não estou vendo? Vocês estão me entendendo? Gente, igreja é um lugar de gente complicada. Gente doente. Eu já peguei líder de louvor abusador. Como é que você faz? E se o teu filho está sendo assediado, está com um problema, e se ele está sofrendo bullying dentro da igreja, tudo isso vai produzir uma reação. Então, o que você precisaria? Você precisaria buscar uma compreensão do que está levando ele a ter essa atitude. Você está me entendendo? E aí, com sabedoria, tentar resolver aquele problema. Está fazendo sentido? Então, eu estou pedindo para você pensar a situação e não apenas decidir vai ou não vai. Tudo que é forçado é complicado. Eu tive, não sei como é que eu falo, se eu tenho ou se eu tive. Eu tive um cunhado, um irmão da Alessi. Ele se tornou pastor. E a minha sogra pagava para ele ir na igreja. Ah, tá bom, te dou o cinema. Tá bom, então eu vou. Estranho, né? Teve dia dele fugir da igreja pela janela. Até o dia que Deus o encontrou. Então, assim, é uma conduta meio estranha. Mas Deus tem um caminho para cada um. Gente, eu sou um privilegiado de ouvir histórias. Uma mãe descobriu que o filho, adolescente de 16 anos, estava fumando cigarro. A mãe cristã. E ele também ia na igreja.
Aí a mãe pediu a Deus, Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ela resolveu fazer. Foi lá e comprou uma carteira de cigarro. Um dia que o filho estava sentado no meio-fio, na frente da casa, ela foi lá, sentou do lado dele, pegou o cigarro e acendeu. O filho virou e falou, mãe, que é isso? Ele falou, não, eu vou passar a fumar, porque eu sei que você está fumando. E ela resolveu beber. Não estou sugerindo você fazer isso. Eu estou dizendo que Deus tem caminhos tão inusitados, mas tão inusitados para chocar. Isso é terapia do choque. E né, a gente usa em última instância. Você dá um choque na pessoa para ver se ela acorda. Então, assim, você tem que procurar o que está motivando ele a tomar essa decisão, a não querer isso e tentar resolver aquele impedimento. Tudo bem? Resolveu? Vamos lá. Tudo bem? Podemos ir? Obrigado aos que estão ouvindo, a tolerância. Vamos para a próxima pergunta. Quando o marido não reage a Deus, como a esposa pode se submeter ao marido? Quando o marido não responde, não reage bem a Deus, como a esposa pode se submeter? O texto aqui é 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Lá o texto diz assim, vós, mulheres, igualmente, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que se algum deles ainda não obedece ao Senhor, sejam ganhos, sem palavra alguma, sem com S, não com C. Sem com S, e não com C. Tem sentido? Sem palavra alguma, e se algum deles ainda não obedece ao marido, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que a mulher faz? Dá um bom testemunho. Quieto. Em silêncio. Você precisa tentar falar, ele não ouviu, dá um bom testemunho. Se ele não reage, não responde a Deus, não reage como está na pergunta, reaja você ao Senhor e dê um testemunho disso. Eu tenho uma história que eu ouvi, uma senhorinha, finalzinho de vida, ela decidiu separar do marido, final da vida. Por quê? Ela crente, ele não. Porque ele traía ela sistematicamente, mesmo na velhice. Era uma mulher de Deus, naquela época que se engomava a roupa, ela engomando a roupa dele, passando, o Senhor falou com ela. Falou, eu quero que você engome a roupa dele quando ele for te trair. Gente, Deus é Deus. Senhor, eu quero que você engome a roupa dele. E ela obedeceu ao Senhor. Algumas semanas depois, ele teve uma doença grave. E ele entregou a vida dele ao Senhor. E ele disse para ela que o testemunho dela ganhou o coração dele. Homem lento, aliás, todo homem é mais lento. Por que a Bíblia diz que é para as irmãs esperarem em Deus? Minhas queridas, tudo em vocês está ligado à espera. Vocês têm uma TPM de 4, 5 dias esperando a menstruação. Vocês menstruam, tem que esperar 4, 5 dias para sair da menstruação. Vocês se gestam por 9 meses. Vocês têm que esperar a gestação. Vocês têm dor de parto, que vai de alguns minutos a alguns dias, com aquele processo de parto, pelo menos algumas horas. Vocês vão ficar na dor de parto, vocês têm que esperar até o filho nascer. Vocês falam com o digníssimo. E vocês têm que
esperar ele entender. Pode levar alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. O que Deus falou com vocês? Olhem para Sara. E esperava em Deus. Meus queridos, vocês vão ter que aprender a fazer. Porque louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus da visitação. E quando ele visita, do dia para a noite, tudo muda. Simples assim. Basta uma visitação do Senhor para tudo mudar. Vocês devem conhecer o testemunho do Fábio. Eu conheci ontem. O dia que o Senhor o visitou, eu perguntei, Fábio, e o passado, César? E nojo. As coisas acabou. Dentro de mim. Basta uma visitação do Senhor para tudo ser mudado dentro de nós. Vocês estão me entendendo? Então, o que a mulher tem que fazer? Esperar em Deus. Vocês estão entendendo? Até o dia que Deus visita e tudo é mudado. Nós temos que lembrar que Sara esperou 25 anos. Ô, gente, é vida, hein? Certo. A Bíblia pede para a mulher se submeter ao seu marido como ao Senhor. Tudo que o marido pedir que não for no Senhor, você não precisa fazer. Quero que você minta. Não vou. Quero que você minta. Não vou mentir. Atos diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então presta atenção. Aos homens, submissão. A Deus, obediência. Então, obediência total e restrita só a Deus. Nunca aos homens. Ficou claro? Certo? Aos homens, submissão no temor do Senhor. Então, o marido pediu qualquer coisa que não se esteja em Cristo, você não precisa fazer. Pronto. Está me entendendo? Ai, quero que minta, quero que faça isso, faça aquilo. Não vou fazer, querido. Não vou fazer, querido. Não vou fazer. Eu tive uma experiência com a Alessi, foi a única. Ela virou e falou, César, você está viajando demais. Eu viajava semana sim, semana não. E os filhos estavam entrando na adolescência. E eu trabalhava muito. César, você está viajando demais. César, você está viajando demais. Mas Lê, olha o que Deus está fazendo, olha a bênção que está sendo. Um dos meus pertencimentos foi a igreja. Fui viajar. Para vocês terem noção, hoje, sozinho eu viajo uma vez por mês. Lá atrás, com os filhos na adolescência, a cada 15 dias. Eu também era presbítero na igreja local. Nossa, gente. Aí a Alessi falou, eu não ouvi. Um dia ela virou para mim e falou assim, César, estou te comunicando que eu não vou mais nas viagens. É você? Estou te comunicando que eu não vou mais nas viagens. Eu estou entendendo que nossos filhos estão numa idade e eu não posso te acompanhar. E eu entendo que você também deveria não ir, mas como eu estou falando, você não está ouvindo, eu vou obedecer ao Senhor. Alessi, olha a quantia de viagens que nós temos agendado, que é para casais. César, eu não vou. E ela? Alguns meses depois, eu caí no cardiologista com a pressão a 22/16. 22/16, dá para matar? Dá. Dá para ter um AVC? Dá. A enfermeira, eu vi que eu não estava bem, eu falei que sabia de uma coisa, vou lá no cardiologista medir. Passei pelo cardio, a enfermeira falou, já eu venho tirar de novo a pressão. Ela voltou a segunda vez. Aí voltou a terceira. Aí ela falou, o doutor já vai vir aqui. Aí eu entendi que tinha alguma coisa muito grave acontecendo. Por que eu estava com a pressão nesse nível? Eu não parava. Então, afetou. Trouxe limite para o meu corpo. Vocês estão entendendo?
Então, assim, e aí eu parei. Fiquei 10 anos sem viajar. Nossa, gente, que salvação. E para você educar bem filhos, você tem que estar perto, certo? Então, a mulher com sabedoria, ela discerne a vontade do Senhor e diz o que é para fazer. E ela se posiciona dentro da vontade do Senhor, dando um bom testemunho. E mulher aqui briga com o marido. Isso encerra hoje. E marido que não ouve a esposa, levanta a mão, na questão do governo conjunto. Isto encerra hoje. Isto encerra hoje. Porque as meninas estão brigando porque vocês não estão ouvindo. Hein? Certo. Respondi? Acho que está razoável a resposta. Como ajudar o cônjuge em bloqueios da infância? Eu vou mudar as expressões. Tá? A palavra trauma é tirada da psicanálise. Bloqueio. E hoje a gente já evita usar essas expressões. O que o Novo Testamento ensina? Que todos nós temos fortalezas mentais. O que é uma fortaleza mental? Uma fortaleza mental é um pensamento muito enraizado. Então, por exemplo, eu ia ser enterrado vivo. Quem que tirava da minha mente? Eu acreditava que eu ia ser enterrado vivo. Estão entendendo? Quem aqui já teve medo? Quem aqui já teve pânico, que é o medo? Vocês vão ter fortalezas mentais. Onde o pensamento, quando vem, ele consome. E aquele pensamento é difícil de ser vencido, é difícil de ser vencido, é difícil de ser vencido. E o processo nosso de renovação, de transformação, ele começa onde? Pela renovação da nossa mente. É o que eu ia continuar partilhando sobre o funcionamento da alma da gente. Pensamento, emoção e vontade, em Gênesis 2. Então entende o que eu vou te falar. Todos nós vamos ter pensamentos muito fortes. Eu tinha medo de faltar no futuro. Medo de faltar, medo de faltar, medo de faltar, medo de faltar. Então, quando esse pensamento me ocupava, Leci, eu preciso pagar um seguro de vida, eu preciso pagar um seguro de vida, eu preciso pagar um seguro de vida. Leci, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que te deixar alguma coisa, eu tenho que te deixar alguma coisa. E eu não pensava em outra coisa, a não ser naquilo. Como é que Deus trata isso? Vou explicar. Vou usar uma figura das Escrituras. Lembra quando o povo entrou em Canaã? Canaã representa a vida cristã. Canaã não representa o céu. Por quê? Porque em Canaã tem inimigos. E nós no céu não teremos inimigos. Então Canaã representa a vida cristã, onde nós temos 7 inimigos: heteus, jebuseus, cananeus, ferezeus, tem mais 2 ali. Heveus e... São 7 inimigos que nós temos. E aí, mas é uma terra que mana leite e mel. Retrata a vida cristã com inimigos e com prazeres. Quando eles entraram em Canaã, qual a primeira cidade que eles tiveram que enfrentar? Jericó. Jericó era uma fortaleza.
Jericó fala dos nossos pensamentos. Gente, como a Bíblia é linda. Como a Bíblia é linda. Qual a segunda cidade que eles enfrentaram? Ai, e aí conta a história de Acã. Ele desejou as coisas do mundo. Fala do quê? Do mundo. Qual o terceiro inimigo que eles enfrentaram? Eles fizeram o vínculo lá. Os gibeonitas. Os moradores de Gibeabe. Gibeonitas. E fala do engano de Satanás. Porque Satanás é o enganador da nossa alma. O ego em Jericó, o mundo em Ai e nos gibeonitas o diabo. Você está entendendo? Como é que eles venceram os pensamentos fortes? Eles rodearam 7 dias em louvor. Até que a muralha ruiu. Existe um número de dias em que Deus vai fazer com que aquela fortaleza mental tudo bem abaixo. Para isso você tem que fazer de que jeito? Odiar com gratidão. É com falação? É com queixo? Não. Gente, quanto mais você queixa, mais você enraiza o pensamento. Nossa, que vida difícil a minha. Ai, o meu marido está fazendo isso e isso, e agora tem o meu filho. Quanto mais você fala, mais a fortaleza mental cresce. Quando você ora de forma simples, você louva, Senhor, obrigado. O Senhor sabe tudo que eu passo. O Senhor é um Pai perfeito. O Senhor está cuidando de mim. Eu não falei nada do que eu estou passando. Mas eu estou falando de como o Pai está me tratando e cuidando de mim. Você está me entendendo? Quando você faz isso, desaparece. Então, lembra que eles rodeavam em silêncio. No 7º dia, eles tocaram e deram um grito. O grito da vitória. E ali no 7º dia, eles tocaram as trombetas. Um dia eu separei o estudo das trombetas, mas eu honestamente não vou me lembrar agora para vocês, para dizer para vocês o símbolo da trombeta. Mas é assim, se os irmãos quiserem, depois estudem. Então, como é que você ajuda o teu marido com os teus traumas? O estudo de hoje de manhã ajuda. O estudo de hoje de manhã ajuda, querido. Você sofre com pertencimento. Querido, você está trabalhando demais. Querido, você tem dificuldade de se relacionar. Vamos ajustar essas duas pernas. Querido, você dá mais empenho para o trabalho do que para o relacionamento. Querido, você está áspero, você não está me ouvindo. O governo é conjunto. Pegue o princípio e fale com o seu marido. Querida, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a pergunta foi feita por com o teu cônjuge. Então não é nem um homem nem uma mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. Entre o teu argumento e o argumento do teu cônjuge, qual que é mais forte na cabeça do outro? O dele. Entre a palavra e o argumento do teu cônjuge, qual que é mais forte? Fale em cima de princípio. Não conte história. Fale em cima de princípio, querido, sobre tal assunto. O princípio das Escrituras é esse daqui. Eu acho que você devia orar e verificar no Senhor se o que eu estou falando procede do Senhor. Pare de contar histórias. Está fazendo sentido? Fale em cima de princípios, porque a conversa dá fluidez. Como vencer a procrastinação? Qual conselho você poderia me dar? Certo? O que é procrastinação? As crianças sabem o que é procrastinação? Procrastinação é adiar. Teu papai e tua mamãe diz, arrume o quarto. E você diz, já, já. Daqui a pouco. Isto é procrastinação. Tá? Isto pode virar pecado? Pode.
Porque da procrastinação você pode ir para a acomodação e a preguiça. Certo? Só que aqui eu tenho que parar. E eu tenho que tenho que dar um entendimento para vocês. Porque quando você fala de procrastinação, você está falando do... Quem aqui procrastina? Quem aqui é diligente e tende a não procrastinar, é disciplinado? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu falo de procrastinação, eu estou falando de uma atitude da alma. O que é alma? Pensamento, emoção e vontade. Então eu estou falando que no funcionamento da pessoa ela adia. Eu não quero fazer agora. Mas deixa eu explicar. Nós temos um problema que pode ser fisiológico. Está presente no TDAH. O que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então entende o que eu vou te falar. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro, com mais 80 bilhões de células de suporte. Esses neurônios se ligam e formam um fio de pensamento, por onde o pensamento passa. Neste fio de pensamento, abre-se de 3 a 5 frentes. E cada frente dessa forma um novo fio. Cada novo fio desse forma uma nova frente, de 3 a 5 frentes. E vai abrindo caminhos e abrindo caminhos e abrindo caminhos. Então, o pensamento nosso passa neste fio de neurônios. Nós temos cerca de 64 mil quilômetros de fio num cérebro humano. Para vocês terem uma noção, dá para dar 2 vezes a volta na Terra. Nessa caixinha aqui, eu tenho fio que se juntado, eu dou 2 vezes a volta na Terra. Gente, só pela fé. Só Deus. Só Deus. Para a gente ter um nível de compreensão desse. Está fazendo sentido? O que ocorre no TDAH? Então é um problema da fisiologia. Não é um problema da alma. É um problema da fisiologia, do organismo. Do mesmo jeito que um tem asma, outro tem uma perna menor, outro tem uma doença, faz uma bronquite de repetição, uma pneumonia de repetição. E todos nós podemos ter lutas físicas. Mas existe aí um problema orgânico. Só que deixa eu explicar. Então o pensamento corre nesse fio. No déficit de atenção, o pensamento começa e não conclui. Filho, arruma seu quarto. Ô papai, sim. Ele vai até o quarto. Ele vê a bolsa dele com o joguinho dele. Ele vai lá e pega o joguinho. Então o pai olha e pensa que ele é o quê? Obediente. Rebelde. Porque o pai deu a ordem, ele foi até o quarto. Qual é o problema? O pensamento não conclui. Então começa e não chega até o final. Filho, pega o celular do pai. Ô pai, claro. Ele chega lá, olha o celular, não concluiu. Traz o óculos. Papai, está aqui o óculos que o senhor pediu. Filho, eu não pedi o óculos. Eu pedi o celular. E brincar, você diz o quê? Mas você é desligado, hein, moleque? Problema. Fixa. Ele não vai do início ao fim. Gente, quanta coisa errada nossa. E a gente pode corrigir com desobediência uma coisa que é orgânica. Triste demais. E na hiperatividade, o que acontece? O pensamento passa rápido demais. Ô filho, você pega o celular do pai? Claro, pai. Ele chega no corredor. Quem já teve isso?
E alguns de nós achando que são diligentes. Só tem TDAH. Vocês estão conseguindo entender? Então, se você não souber ter esse entendimento, se é físico ou se é da alma, você vai tratar como procrastinação, como acomodação, como preguiça, e aí você vai ser injusto. Tá me entendendo? E o diagnóstico de TDAH e de autismo explodiu. Por quê? Porque de 6 anos para cá, descobriu que pode ser genético. Então, quando um filho vem para avaliar, porque eram doenças basicamente da infância e adolescência. Então, quando você tem uma criança ou um adolescente sendo investigado, o que os profissionais fazem? Chamam o pai ou a mãe. Porque um dos dois também vão ter. Linha de regra. Vocês estão me entendendo? E aí hoje tem teste de padrão ouro para identificar isso. E a ANS, a Associação Nacional de Saúde, ela impôs que os planos de saúde tratem TDAH e autismo. Então explodiu de clínica no país inteiro, porque os planos de saúde hoje estão tendo que bancar esses tratamentos. Então, assim, quando que é a procrastinação? Quando está descartada a questão fisiológica. E aí, o que você faz? Se você tem um filho que tem dificuldade de fazer as coisas, cadê a Ana? A Ana está aí? Ô, Ana, vem cá. Vem. Para isso, você tem que ter tempo. Para isso, você tem que estar sem sem celular. Você tem que estar sossegado, sem irritação. Está conseguindo entender? Lembrando que alguns dos nossos filhos, nós teremos que ter graça sobre graça. É um treinamento. É que nós não tivemos tempo de estudar, nós não estamos estudando sobre disciplina de filhos. A palavra, porque em Efésios é usado, e vós, Pai, criai-vos os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa essas duas palavras, disciplina e admoestação? Mas fica para uma outra ocasião, para a gente estudar com calma essas expressões e o que elas significam. Tudo bem? Então, na procrastinação, você precisa treinar o cérebro do filho a fixar o que você está pedindo. Tem filho que é naturalmente responsivo. Tem filho que é distraído. Tem filho que é prolixo e chega para você com 10 assuntos na cabeça. E o sujeito prolixo dá um tiro de cartucheiro. Ele não sabe exatamente onde ele está indo. E aí você tem que ajudar ele a definir, filho, agora tal coisa, agora tal coisa. Eu acho
e eu tive TDAH. Eu olho para trás, eu tive todos os sintomas de TDAH. Gente, um dos sintomas de TDAH na juventude é bater carro. Eu atropelei uma velhinha, atropelei um adolescente, eu abri a porta do carro, peguei um motoqueiro, eu capotei um carro sem estar dirigindo ele. Estava no banco do carona, acordei assustado e meti a mão no volante. É sintoma de TDAH. Eu tinha uma inquietação, fazia de tudo, procrastinando, estudava de última hora, tudo de última hora, fazia, mas fazia numa qualidade ruim. Você está entendendo? Hoje eu olho para trás e eu não tenho os traços. Por quê? Porque eu olho para trás e eu tive discipulador sempre na minha vida. E eles me ensinaram a arte da disciplina. A Alessia era altamente disciplinada, então ele enquadrou. E aí, essas pessoas fizeram o que a boa terapia cognitivo-comportamental vai fazer, que é treinar você naquilo que é necessário. Ensina o teu cérebro a fazer o foco. Era certo. Quero ter ajudado. Tá? Acho que é importante eu tecer mais um comentário. Não chame o teu filho de preguiçoso. Nem vou perguntar aqui se isso já foi feito ou não. Não chame o teu filho de preguiçoso. Porque a preguiça é um pecado gravíssimo nas Escrituras e que a Bíblia não apresenta solução. Se você começar a jogar essa caraminhola no pensamento do teu filho, e ele não for, ele corre o risco de se tornar. Porque a Bíblia diz que assim como o homem o pensa, assim ele o é. Você tem que entender que uma criança pode ser desligada, ela pode ser procrastinadora, acomodada, ela pode ser procrastinadora e ela pode ser preguiçosa. Existe uma evolução disso aí. Então, com muita sabedoria, tentem verificar o que é o que. Tomem cuidado com expressões fortes. Às vezes a gente quer chocar o filho para ver se resolve e a gente só marca, falando pensamentos que são indevidos. Tudo bem? Certo. Duas últimas perguntas. Ô, Ana, dá uma olhadinha se tem mais perguntas lá, fazendo favor para mim, querida. Faz uma moedinha que você ganha. Não tem? Obrigado. Como ouvir a voz de Deus? Como saber que é de Deus e não intuição? Vamos entender. Merece um estudo que, se brincar, o irmão Fábio já fez com vocês ou algum outro irmão. Como que se ouve a voz de Deus? Em primeiro lugar, pela palavra. Em segundo lugar, pela autoridade. Pessoas que estão acima de você. Em terceiro lugar, pela multidão de conselheiros. Em quarto lugar, pela oração. Em quinto lugar, pelo jejum. Porque o jejum apura o ouvido. Ele nos dá uma percepção espiritual maior. Em sexto lugar, pela paz de Cristo. Não é pela nossa paz. Não, eu estou com muita paz de fazer isso daqui. É pela paz de Cristo. A paz de Cristo é qual? Onde a glória de Deus é trazida. Não é a nossa paz, porque a Bíblia diz que há uma paz que é enganosa. É a paz de Cristo. Estão conseguindo entender? Então, são dessas 6 maneiras que a gente aprende a discernir a voz de Deus. Então, em primeiro lugar, pela palavra. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Em segundo lugar, pela autoridade. Ainda que seja uma autoridade igual a você.
Por exemplo, eu tenho 2 bons amigos. Eu partilho com eles a minha vida. E eles me ajudam a discernir a voz de Deus, certo? E não intuição. A intuição, ela pode ser de Deus, mas ela também pode ser natural. Os estudos dizem, especialmente o Atmani, ele diz o seguinte, que Adão tinha uma mente extraordinária. Por exemplo, Adão nomeou toda a criação. Você vai chamar macieira. Você vai chamar pereira. Você vai chamar jabuticabeira. Você vai chamar elefante. Você vai chamar leão. E ali ele foi nomeando a criação. Gente, tem que ter uma mente fora do normal. Imagina a memória. Ô, leão, tô te vendo hoje de novo. Tem um mês que eu não te vejo. Imagina lembrar de tudo isso. Então, Adão tinha uma mente extraordinária. Vocês estão me entendendo? E nós não conseguimos, com a queda, isso ficou comprometido em nós. Nós não conseguimos usar totalmente a nossa mente. Mas, o Atmani sugere que tem pessoas que podem dizer o que está acontecendo na sala ao lado. De um jeito natural. Não é revelação de Deus. Tem pessoas que intuem com certa facilidade as coisas. Então, você precisa discernir quando é ser e quando é de Deus. E isso só pela palavra. Tá? Espero ter ajudado. Última. O que acontece se o ser humano começar pela perna do trabalho antes da do relacionamento? Certo. Uma pergunta importante. Lembra que 2 pernas, relacionamento e trabalho. Primeiro eu me relaciono, e aí eu trabalho visando o relacionamento. Depois eu me relaciono, e eu trabalho visando o relacionamento. A gente não trabalha para ganhar dinheiro. Gente, o princípio nas Escrituras é simples. A gente corre atrás de Deus, e o dinheiro corre atrás da gente. Eu tenho que deixar a aposentadoria, eu tenho que ter o plano de saúde, Camboriú é muito problemático, eu tenho que ter uma coisa um pouco maior e melhor, eu tenho que deixar um certo patrimônio, são 3 filhos, eu queria deixar pelo menos 3 casas. Argumento não falta. Antes da gente cria argumento, justificativo. Nós vamos nos relacionar com Deus e com os nossos. E vamos trabalhar. E Deus vai dizer o quanto nós vamos ter. Você tem que ser responsável no trabalho. E Deus vai abrir as portas. Fez sentido? Tudo bem? Certo. Se você colocar a perna do relacionamento antes da perna do trabalho, você está mexendo no tema da ansiedade. Quem aqui trabalha muito? Levanta a mão. A Eliane levantou a mão fazendo assim, com o pé. Quem trabalha muito? Gente que é agitada. Tá entendendo? Eu, se fico ansioso, eu não fico assim. Meu músculo pula por... Quem tem de vez em quando o músculo do olho pulando? Levanta a mão. Ansiedade. Só que possivelmente você está tão discreto que você não explode. Fica assim. Joga para dentro. E a ansiedade aparece por dentro. Quem aqui tem síndrome das pernas inquietas? Ansiedade. Quem aqui tem ATM? Músculo tenso. Quem aqui faz apertamento? Ansiedade. Quem aqui faz bruxismo? Range os dentes à noite?
Tem irmão que pode parar de levantar a mão, viu? É. Quem aqui tem dor no trapézio? Ana, você tem? Não? Ah, você está falando de todo mundo aqui. Isso, porque não é para criança ter. Então, assim, como nós vimos ontem, a Bíblia premia isso. A Bíblia mostra isso. Os irmãos estão entendendo? Então, meus queridos, por que que temos isso? Porque a perna do trabalho está forte demais. Então, respondendo à pergunta, o que que acontece quando a perna do trabalho é colocada antes do relacionamento? Você vai ficar ansioso. Você vai estar em um nível de ansiedade mais alto. Respondi todas. Manda. Agora. Certo. É. Deixa eu dar uma sugestão para os irmãos através de uma figura. Imagina um homem dirigindo o carro com uma mulher no banco do carona. Só tem duas formas da mulher assumir o volante. Assumir o papel que seria dele. É uma figura, querido. Eu não estou dizendo que a mulher não pode dirigir. É uma figura. Só tem duas formas. Ou o homem abre mão para ela ocupar esse lugar, ou ela empurra ele de tal forma que ele sai desse lugar e ela ocupa. O que tem acontecido ao longo dos anos? Com o advento da confusão de papéis, a mulher foi assumindo papéis que são de homem. A pergunta é, ela fez isso porque ela quis, ela fez isso porque o homem abriu mão? Eu acho que as duas coisas ocorreram. Então, como que nós restauramos o homem no seu devido lugar? Aprendendo sobre papéis. Estou terminando agora um curso de paz que eu dou. Foram 14 meses de curso de paz. A gente estuda um sábado por mês. Eu dava esse curso antes em 3 anos, toda semana, 3 horas por semana. E agora eu dou ele uma vez por mês e a gente senta e estuda a Bíblia. Queridos, o dia que eu fui abrir, foi a aula de papéis, e vocês não imaginam o ataque espiritual que a gente teve. Nada funcionava. Porque quando Deus define papéis, ele organiza a casa. Então o que um homem precisa fazer? Aprender o que é dele. E assumir o que é dele. Não, isso daqui eu vou fazer. Não, isso é meu, não é teu. Isso daqui eu vou fazer. Isso daqui eu vou fazer. Isso daqui eu vou fazer. Está conseguindo entender? Então, como que o homem restaura isso? Entendendo quais são os seus papéis diante de Deus. Se ele entender bem isso, ele organiza todo o restante da casa. E eu vou um pouquinho mais longe. Um homem que se define no seu papel, ele define o papel da mulher e dos filhos. Mas um homem que não é definido no seu papel, ele confunde todos os papéis da casa. Então, quem regula os papéis na casa é o homem. Não é a mulher. É o homem. Quando ele entende, toda a casa assume o seu devido papel. Mas aí a gente precisaria sentar, nós faríamos de um fim de semana, talvez com umas 6 ministrações de 1 hora e meia, para estudar o papel do homem. E de mais um encontro desse para estudarmos o papel da mulher. Vocês estão entendendo? E de mais um encontro desse para estudar o tema de disciplina de filhos. Então tem muito ensino nas Escrituras, muito ensino sobre o tema, né? Então, vamos orar e vamos ver qual é a vontade do Senhor. Tudo bem? Respondeu? Mais alguém tem alguma pergunta? Diz, irmã.
Certo, certo. Então presta atenção. Satanás é muito sutil. Ai, gente, que pena. 15 para meio, 13 para meio-dia. Pena. Irmãos estão dizendo que eu posso caminhar um pouquinho mais e se alguém precisar sair, fale aí para os irmãos da internet. Quando você estuda, quando eu falar vai ser... Não, não. É que se eu falar, eu vou falar meia boca. Eu precisaria estudar com vocês os 5 impedimentos de Faraó para a família. Lá no livro de Êxodo. Maravilhoso isso. Simples e maravilhoso, né? Primeiro impedimento do diabo é aumentar o trabalho. Uma pessoa que ama a Deus, Satanás aumenta que tipo de trabalho? A igreja. Então presta atenção. Eu amo os líderes, mas uma boa parte dos líderes perde o Senhor na obra do Senhor. Perde o Senhor na obra do Senhor. Eu fiz isso. 11 cargos na igreja. Levei anos para corrigir isso daí. Para entender e corrigir. Tem anos que eu não participo de uma diretoria. Meus irmãos, eu vinha para o encontro desse, eu até ajudei numa ou outra coisa, pegar uma cadeira, mexer uma mesa, fazia de tudo. Hoje eu entendo o quê? Eu vim aqui para quê? Para partilhar. Então, meu papel é estudar e orar. Ai, mas e as cadeiras? Tem irmãos. Eu cansei de misturar os papéis. E eu queria fazer de tudo. Vocês estão entendendo? Então a gente vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque a necessidade na casa de Deus não tem fim. Porque nós estamos mexendo com gente. E aí você tem que ter muita sabedoria. Mas muita sabedoria para escolher a tarefa. De preferência, um serviço ao Senhor. Um serviço ao Senhor. Está entendendo? Agora, a igreja ela funciona por irmãos, por líderes. Então, a gente vai ter que aprender onde o Senhor quer que a gente sirva, né? Especialmente os homens precisam ter esse espírito pronto a servir ao Senhor. Então, a gente se perde na obra de Deus, só que é tão pecado quanto... Gente, para minha vergonha, o primeiro ano de casamento eu viajei quase todo fim de semana. Eu era presidente dos jovens do Brasil. A minha denominação. Entendem? Tem Alessi. Sabe qual é a ordem na escritura, na lei mosaica, para o soldado? Quando ele casa, ele tem que ficar 1 ano afastado do exército, recebendo soldo. Porque ele precisa cuidar dos assuntos da sua esposa. Como que a gente confunde? Irmãos, estão entendendo? Então, responde a pergunta da irmã. Mais alguém? Certo. Como que você se torna filho de Deus? É uma boa pergunta que eu não falei. Vou te dar uma sugestão. Pegue uma boa concordância bíblica, abra todos os versículos que falam de filho e vai um por um. Primeira coisa. Talvez os irmãos, eu tenho uma boa concordância antiga, faz isso daí, uma concordância exaustiva. Vai fazer isso. Talvez os irmãos poderiam imprimir todos os textos, mostrar aqueles em que filho é tecnon e ruiós, tecnon é criancinha, ruiós é filho adulto, e estudar os textos, porque a gente é liberto em primeiro lugar pela palavra. Tudo bem? Só que olha o que aconteceu comigo.
Eu li a Bíblia para pregar. Trabalho. Quando eu entendi, foi um pouco antes do estudo de filiação que eu entendi. Quando eu entendi, o que eu fiz? Eu preciso ler a Bíblia para ser. O que é o meu devocional diário? Eu leio a Bíblia. Leio a Bíblia. O meu alvo é chegar a ler a Bíblia 1 hora por dia. Sabe quanto você lê da Bíblia num ano? 6 vezes. Gente, qualquer episódio de um seriado dura quanto? Perde 1 hora. Qualquer episódio. Se assistir 3, 4 num dia, 1 hora de leitura. O Spurgeon uma vez foi na África e ele ficou impressionado com o conhecimento dos irmãos. O Spurgeon ficou impressionado. O que os irmãos faziam? Eles não tinham acesso a muitos livros. Então eles liam sistematicamente as Escrituras. Então o que eu entendi? Por que eu relato para vocês tantos versículos bíblicos da visitação de Deus comigo? Porque eu leio a Bíblia. Leio a Bíblia. Diariamente. Então eu entendi que eu precisava ser filho. Então o que eu faço? Eu vou para o colo do meu papai todo dia. Vou para o colo do papai todo dia. Oh Deus, isso daqui. Oh Deus, isso. E de vez em quando um texto salta. Quando um texto salta, ou eu paro e vou estudar aquilo, e em geral eu vou a um outro horário estudar aquilo, me dedicar àquilo. E eu continuo com a leitura das Escrituras. Para você ler a Bíblia 1 vez por ano, você precisa ler cerca de um pouquinho mais de 3 capítulos por dia. Tá. Não dá 20 minutos de leitura. Então, como é que você vai aprender a ser filho? Ouvindo a voz do pai. Você quer ver uma coisa? Tem alguma mulher grávida aqui? Não? Não? Quem sabe? Queridos, o feto discerne sons graves. Quem tem som grave, homem ou mulher? A 17ª gravidez. Porque nós homens representamos quem? A voz do... A esposa engravidou, você vai ler o Salmo 139 todo dia na barriguinha dela. Ô menino, ô menina, ouve aí. A partir da 17ª semana ele já ouve a sua voz. Já vai entender a sua voz. O que você vai fazer? Você vai ler o Salmo 139 para ele. Para ele, desde cedo, ouvir a sua voz e ouvir a sua voz na palavra de Deus. O que nós vamos fazer? Nós precisamos aprender a ir para o colo do nosso Pai. Tudo bem? Perguntas? Dole 1, dole 2, dole 3. Amém. Mais alguém? Eu queria agradecer aos irmãos o convite que foi feito. Eles ouvem muito bom. Muita sede. Dá para perceber que os irmãos têm um certo hábito de ouvir. Possivelmente isso é mérito do governo da igreja, dos pregadores. Devem aprofundar um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam os estudos. Não apenas os meus, mas de bons irmãos. Ouçam, 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 até aquilo fixar. Reúnam-se em família. Ouçam os estudos. Ouçam os estudos. Ouçam os estudos. Esses dias eu estava numa viagem de férias. E aí eu fui sair do hotel. E aí eu
fui acertar e a atendente não estava, quem veio foi a proprietária. E aí veio uma criança de 7 anos. Chegou correndo, olhou para mim e falou: mãe, o almoço da TV. Ela olhou e falou: você é o Sérgio. Eu falei: sou, não dá para fazer nada errado, gente. Eu sou. Aí ela, cheia de gratidão, chamou o marido, eles tinham acabado de chegar de uma viagem, chamou o marido. Lembra que eu tenho pedido para você sentar comigo para ouvir um estudo? Tá aqui ele. Gente, Deus faz arranjos que é uma coisa impressionante. Ouçam. Tem irmãos maravilhosos na escritura. Aí no dia a dia, vão ouvir o Augusto Nicodemos, vão ouvir o irmão Hernandes. Se você puder, ouça o irmão Romeu Bornelli, ouve o irmão Luiz Fontes. Tem muitos irmãos para serem ouvidos, bons irmãos. O Fábio com certeza vai saber. Se reúnam em família, deixa a criançada brincando. Vão ouvir bons estudos, orem o tempo todo. Tenham a delicadeza de fazer isso, o cuidado de fazer isso para a gente poder receber um depósito. Vamos fazer o devocional de vocês diariamente. Se você nem faz, começa hoje com o Novo Testamento. Vai lendo em sequência. Está me entendendo? Porque o Senhor vai fazer um depósito. E com certeza, daqui a alguns meses vocês vão estar mais maduros do que estão hoje. Amém? Então, queria agradecer aos irmãos, queria agradecer ao Fábio, a Eliane, o convite que foi feito, aos irmãos do governo, que eu estou aprendendo a conhecer o convite que foi feito. Eu fui muito bem recebido, eu estou muito bem acomodado, eu estou muito bem cuidado, eu comi muito bem, mas muito bem, eu tenho sido muito bem alimentado por vocês, então eu queria agradecer todo esse cuidado, o carinho que vocês têm tido. Eu fui recebido como se vocês estivessem recebendo um anjo. Eu queria agradecer esse cuidado em meu nome, em nome dos meus filhos e das pessoas que me amam. Eu queria agradecer a vocês pelo cuidado que vocês estão tendo. Quando eu falei para os meus filhos a maneira pela qual eles estavam sendo tratados, que eu estava sendo tratado, eles adivinham. Eu queria agradecer a vocês. Amém? Se coloca de terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, abraça quem está perto de você. Vamos abraçar todo mundo, não vamos deixar ninguém sem um abraçozinho aí. Sendo possível, abraça quem está perto de você. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que a tua bênção e que a tua unção venha sobre essas famílias. Venha sobre essa casa. Venha sobre esses irmãos. Que os homens sejam edificados. Que as irmãs sejam edificadas. Que os filhos sejam preservados. Que o teu bom nome seja levantado. E que essa congregação seja sólida na tua presença. Para a glória do teu nome. Enche-nos de ti. Enche-nos do teu Espírito. Dá-nos uma visão do Pai, isso nos basta. Que o Senhor abençoe cada família, cada homem, cada mulher e cada criança. Abençoa aqueles professores, como já foi orado. Abençoa o governo dessa casa, representado na pessoa do irmão Fábio. Abençoa esse governo, para que essa casa seja edificada. Abençoa o Fábio, a Eliane, as crianças. Levanta homens nesse governo firmes e sólidos, para que o teu reino avance do jeito que o Senhor espera. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.